Vivemos hoje um tsunami de cultura de segurança. Parece que é a palavra da moda e a resposta para tudo. Será que realmente cultura é a solução de todos os nossos problemas? E convenhamos, né? Tem muita forçação de barra que a gente vê por aí que muitas vezes quer empurrar cultura da goela abaixo como se fosse uma palavra-chave que vai resolver todos os problemas. Mas não precisa mais pesquisar. Nesse vídeo aqui, eu vou trazer tudo e muito mais sobre cultura de segurança para ajudar você. Você mesmo aí que está do outro lado. Sei que você deve estar precisando aí de uma ajuda para tentar esclarecer um pouco o que significa isso e como utilizar da maneira correta. Vou te contar o que ninguém mais conta, considerando a minha experiência de mais de 16 anos trabalhando na área de EHS em diferentes países. Então, vou trazer a visão prática e um pouco menos na teoria. E se está chegando no canal agora, não deixa de curtir aqui para me dar uma força e para continuar me inspirando a fazer vídeos como esse. Beleza, pessoal? Então vamos lá! Vou separar esse vídeo aqui em 6 pontos principais. Número 1, definição. Vamos começar com uma definição. Vou trazer um pouco uma mistura de literatura e prática de cultura de segurança. Primeiro ponto, que é importante. Cultura não é algo físico. Você não toca a cultura. Você não vai no mercado lá e me dá 2 quilos de cultura. Não é assim que funciona. Usando uma palavra em inglês aqui, é um construct. O que é isso? É um conceito. Então, é um conceito criado pelo homem para explicar algo que talvez não fosse explicável. Então, esse é um ponto importante porque é subjetivo. Então, a definição de cultura ela pode variar. Não é uma coisa concreta, não é uma ciência exata. É importante dizer isso. Mas é aí que a coisa pega. Interpretação ela é muito particular. Mas vamos lá, vou tentar trazer de uma forma simples. Começando com uma frase aqui que eu gosto bastante, do livro Altered Carbon. Não sei se vocês já ouviram falar. Cultura é como fumaça. Para se viver com isso, você deve primeiro respirar uma parte dela e, inevitavelmente, ser contaminado, entre aspas. Eu gosto um pouco porque ela traz esse conceito que você é parte de um todo, né? A cultura ela é um contexto e você, de certa forma, é impactada por ela. Aqui eu vou trazer uma imagem também muito interessante. Podem ver aí os peixinhos que estão conversando e explica um pouco desse conceito de cultura. Muitas vezes não sabemos o que é, mas a gente sabe que ela está ali, de certa forma, impactando um grupo de pessoas. E quando será que ela foi usada primeiro? Rapidinho, um pouco de história. Não é objetivo aqui, a visão é mais prática. Então, cultura ela foi usada pela primeira vez no sábado 26 de abril de 1986. Muitos de vocês aí provavelmente não tinham nascido, eu também não tinha nascido ainda. Foi o acidente nuclear de Chernobyl. O que aconteceu? Esse evento muito lamentável, obviamente. Foi feita uma investigação e nessa investigação foi identificado o seguinte. O reporte do grupo internacional Nuclear Safety Advisory Group identificou que a cultura de segurança foi um fator importante, como vocês podem ver aí na tela. Exatamente o que foi colocado como uma das causas desse evento catastrófico. E depois disso, bum! Teve um verdadeiro boom da utilização da palavra cultura. Mas eu nem sei se realmente que toda vez a palavra é utilizada, realmente ela tem um embasamento por trás. Uma outra definição aqui de cultura. Cultura é como fazemos as coisas aqui. Então não é uma regra, não é uma ordem, mas de certa forma quando um grupo de pessoas, seja no nível de uma organização, seja no nível de uma empresa, de uma sociedade, até saindo um pouco da área empresarial, mas é como as pessoas se relacionam em um determinado grupo. E aqui um primeiro insight é, não existe cultura de segurança, ou seja o que for, cultura organizacional, cultura de qualidade, cultura de meio ambiente, cultura de produtividade, sem pessoas. Máquinas não têm cultura. Parece um pouco óbvio dizer, mas é um conceito importante. Ponto número 2 aqui. Não existe cultura ruim. Provavelmente você já ouviu falar, ou todos nós acho que já utilizamos, eu já utilizei. Essa não é uma boa cultura porque provavelmente não segue uma determinada regra. Comparar culturas nem sempre é uma boa ideia, porque você não conhece o contexto, você não conhece o que influenciou esse determinado comportamento. Eu realmente acredito que quando dizemos que é uma cultura ruim ou uma cultura boa, diz muito mais sobre as nossas preferências, sobre a nossa experiência, do que necessariamente a experiência dos outros. Ah, Thiago, mas algumas culturas, do ponto de vista de segurança, elas seguem regras melhor do que as outras. Isso quer dizer que elas são melhores. Será mesmo?
Será que realmente uma cultura voltada somente para a conformidade é uma cultura que consegue ser resiliente, que se adapta ao longo prazo? Eu não sei, pode ser que sim, pode ser que não. Mas para mim, na minha experiência, o mundo não é binário, não é, quando falamos de comportamento, não é uma ciência exata, mas não é 0 ou 1. Tem sempre nuances aí e muitas vezes pode ser a melhor solução. Não estou dizendo que tem que desrespeitar regras, mas ter sempre uma solução pronta para tudo by the book não necessariamente pode ser o melhor, na minha opinião. O que significa isso? Cultura nada mais é que o resultado da interação de pessoas. É como se fosse um microcosmo. E o contexto, ele é muito importante. Um exemplo bobo aqui. Seu país de origem, por exemplo, você atravessa no sinal vermelho, vamos colocar assim, mas quando você viaja, você vai para um outro país, você respeita as regras. O que mudou? Biologicamente, você continua, a sua fisionomia é a mesma coisa, mas o contexto mudou o seu comportamento. Então, de novo, contexto é extremamente importante quando falamos de cultura. E contando uma experiência minha, para que todos conheçam ferramentas comportamentais, para implementar a mesma ferramenta em países asiáticos, foi um pouco mais complicado, porque vimos que tende a ser uma cultura mais hierárquica em comparação com as outras, por exemplo. Então, muitas vezes, essa confrontação no sentido positivo, de achar pontos de melhoria, principalmente quando você trata com seu supervisor, alguém que está num cargo ali mais alto que o seu, era muito difícil, porque não era um processo natural. Do outro lado, nas culturas ocidentais, não tinha problema para implementá-lo. Então, esse é um exemplo de que não existe uma solução pronta quando falamos de cultura. Então, depende muito do contexto. Terceiro ponto aqui, cultura não muda, ela evolui. E aqui eu vou citar um autor que eu gosto bastante também, o Edgar Schein. E quando eu falo de cultura, eu não falo só cultura de segurança, eu falo uma cultura de uma forma geral. Ele é um dos principais especialistas em cultura organizacional e ele fala que você nunca tem que começar com a ideia de mudar cultura. Sempre começa com entendendo quais são os desafios que uma organização ela está enfrentando e pense a cultura como uma fonte de força. Estou utilizando aqui exatamente as mesmas palavras dele, como um resíduo do seu sucesso no passado. Então ele defende a ideia que a cultura existe hoje, ela é o que ela é hoje, porque ela ajudou a empresa, a organização a sobreviver aos desafios do passado. Então ela foi como se fosse uma ação e reação. Então ela se adaptou para enfrentar esses desafios que a empresa enfrentou no passado e sobreviver a longo prazo. O que podemos extrair daqui? Não tente implementar uma cultura em cima dos pontos fracos ou atacar ali as feridas, vamos colocar assim, de uma organização. Ao contrário, use os pontos de força, e eu já vi isso muito também na minha carreira profissional, use os pontos de força que já existem ali como um pilar para a evolução da cultura. Não tente mudar uma coisa que já existe. Você não estabelece uma cultura já está estabelecida, você ajuda ela a evoluir. E como você faz a cultura evoluir? Moldando o contexto. Você não vai individualmente. Para mim, eu acredito que a cultura se muda de pessoa para pessoa, mas o contexto é que vai fazer essa mudança a nível individual. Então, você não muda as pessoas, você cria o contexto para que elas mudem por elas mesmas. Sei que parece meio frase para-choque de caminhão, mas é a realidade. As pessoas são como uma planta, né? Uma plantinha. Vai colocar uma plantinha ali, você vai criar uma plantinha. Você não faz a planta crescer. Você cria o contexto para que ela se desenvolva por si própria. As pessoas são assim. Você não chega para a pessoa e vai falar, seu comportamento tem que ser assim. Ninguém gosta, ou a maioria das pessoas não gostam. Você cria um contexto e essa parte de confiança ela é muito importante para criar esse contexto de desenvolvimento de uma cultura em cima dos pontos fortes. E aí, faz sentido para você? Tem alguma experiência? Não deixa eu te comentar. Quarto ponto aqui é uma pergunta. Cultura vem de cima? Acredito que vocês já ouviram alguém dizer que cultura vem sempre de cima. Se não vier de cima, não funciona. Para mim, é sim e não. A cultura ela é uma combinação dos dois. É uma combinação entre um approach top-down, quer dizer, que vem da alta liderança, mas é uma abordagem também bottom-up. Como as pessoas se interagem no dia a dia, ele é muito importante. Então, para mim, os dois, eles são complementares. Talvez se colocássemos em ordem de importância, naturalmente o top leadership teria proporcionalmente um nível maior de importância para cascatear as mensagens e valores. Mas a cultura se muda de pessoa para pessoa. Cultura é algo que você recebe e não é algo que você cria. Ponto número 5 aqui. É possível medir cultura? Esse talvez seja um pouco polêmico. Eu já trabalhei em 2 empresas multinacionais onde medíamos cultura e eu posso dizer que na minha experiência ajuda. É uma medida complementar. Claro que o processo de gestão de riscos ele é extremamente importante, mas chega um momento que processos e sistemas eles têm uma importância até determinado nível. Você precisa trabalhar a parte comportamental também. Se a sua organização toma a decisão de medir a cultura, e aqui eu não falo de cultura de segurança, eu falo de cultura
organizacional de uma forma geral. Acho que nós temos em mente, como fazemos um assessment de cultura, que nada mais é uma captura de tela, colocar dessa forma aqui, fazendo uma comparação, do momento atual da empresa. É muito mais um clima de segurança do que a cultura de segurança, trazendo para o universo de segurança. Não devemos assumir como uma coisa fixa. É um snapshot, é como se fosse uma auditoria. Quando você faz uma auditoria, é aquele momento, determinado momento no tempo, aquela janela do tempo, onde tem-se a situação da empresa. Eu já faço auditoria comportamental em empresas há mais de 8 anos, em diferentes países. Já vi muitas diferenças culturais e o externo organizacional, sem dúvida, ele impacta o interno, a organização. Posso dizer que não é fácil medir cultura, mas minha opinião pessoal é que ajuda sim trazer melhorias a longo prazo voltados para o contexto, para o universo, para o microcosmo daquela organização. Quando eu falo organização, uma cultura pode ser a nível de uma fábrica, mesmo que existam várias de uma mesma empresa. Cada organização ela tem suas próprias maneiras de fazer as coisas, premissas e etc. Sexto ponto. Cultura de segurança não pode ser separada da cultura organizacional. Isso é interessante para pensar, né? Achamos que existe uma cultura de segurança, uma cultura de qualidade, uma cultura de produtividade. Talvez exista. Elas interagem de uma forma que é muito difícil você ver as nuances de cada um para cada tema. Claro que você pode e deve fazer um assessment só para segurança, mas sempre vão existir interações entre os mesmos. Por isso que muitas vezes o conceito de cultura organizacional faz mais sentido. Um exemplo simples aqui, uma organização, por exemplo, onde o cascateamento de comunicação a todos os níveis não é bem feito na parte de segurança, muitas das vezes também não pode ser feito na parte de qualidade. Uma organização, por exemplo, onde não existe um trabalho forte de reconhecimento de boas práticas, provavelmente, eu digo provavelmente porque não é uma ciência exata, será o mesmo para qualidade, segurança, meio ambiente, produtividade. As coisas estão interligadas. Resumo, sim, pode ser medida a cultura de segurança, mas cuidado para ter esse conceito de que são coisas separadas dos demais temas, como qualidade, meio ambiente e produtividade. Sétimo e último ponto aqui para esse vídeo não ficar muito longo. Pontos mais importantes para evoluir a cultura. Então, Thiago, você já compartilhou um monte de coisa, mas na prática, como fazer evoluir a cultura? Existem 2 pontos aqui que particularmente eu acredito e também lendo muita literatura, eu vi que está um pouco alinhado. O primeiro é criar confiança entre as pessoas. Eu sei que parece um pouco subjetivo, confiança é um conceito muito subjetivo e não existe aqui uma bala de prata para fazer isso acontecer, mas a partir do momento que existe um grau de confiança, de relacionamento, de reciprocidade, isso vai impactar diretamente a cultura. Porque na prática, você não tem boas relações com uma pessoa que você não confia, ou acaba que ela é muito superficial, e a longo prazo isso não se sustenta. Confiança é muito importante. E você acaba confiando nas pessoas que você conhece. Segundo ponto extremamente importante. A melhor forma, e aí segundo eu vou citar aqui o Carsten Bush, ele fala o seguinte, que a melhor forma de mudar como as pessoas interagem é através de mudanças organizacionais. Isso quer dizer que aquela campanha, polêmico aqui, aquela campanha feita de segurança, qualidade, meio ambiente ou de RH, o que for, ela é válida até certo ponto. E muitas vezes colocamos campanha como se fosse a solução de todos os problemas que nós temos. Mas, na verdade, mudanças organizacionais é o que faz a diferença a longo prazo. E aqui entram também alocações de recursos e etc. Então, isso sim impacta como as pessoas interagem. Não é só isso, de novo, não é uma ciência exata. E para fechar aqui uma frase também do livro do Carsten Bush, onde ele explica o que seria uma das melhores formas de evoluir a cultura. Faça algo pelas circunstâncias, ajuste os processos, influencie a maneira como as pessoas trabalham em conjunto, como eles se comunicam e como eles trocam informações. Após isso, a cultura vai mudar em função dessas ações. Provavelmente. Por que provavelmente? Porque não é uma ciência exata. Espero que tenham gostado desse vídeo. Pesquisei bastante para montar ele. Espero que tenha agregado para vocês. E se gostaram, não deixem de dar um like, compartilhar esse vídeo, deixar seus comentários aqui, vai me ajudar bastante. E até a próxima. Muito obrigado.